Fala pessoal, então deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou construindo uma conexão de conceitos para organizar melhor os pensamentos e eu desenvolvi um segundo cérebro aqui dentro do Obsidian, que é um aplicativo que tu baixa, ele é grátis, ele é bem leve e ele é bem usual, assim, bem tranquilo para te cadastrar as informações. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu consegui fazer aqui dentro. Aqui é o sistema, só para vocês verem aqui, ó. Aqui tem a tela do meu computador, é só vir aqui no Obsidian. Ele vai abrir o meu sistema aqui, que são separados em cofres, que a gente chama. Então eu criei um cofre da holística, mas eu posso criar vários tipos de cofres, tá? Cada cofre, geralmente a gente organiza em blocos de assunto. Por exemplo, eu criei um cofre para os conhecimentos relacionados à pedagogia. Então, o que acontece aqui? Aqui tem todos os conceitos que eu venho desenvolvendo. O que é mais legal aqui? Ó? Que existem conexões entre esses assuntos. E a gente vai construindo os assuntos e vai interligando eles para que fique fácil o entendimento dessa aprendizagem significativa, uma coisa vai levando a outra, até para gerar mais insights. Então, o que acontece? Eu tenho hoje toda essa conexão de assuntos interligadas aqui. Então, o que acontece aqui? Eu comecei produzindo alguns conceitos e fui ligando entre eles. Olha que legal. Então, fica fácil, né, de a gente entender. Eu posso vir aqui, ó, e colocar eles mais espaçados, sabe? Para ficar de maneira mais visual entender. Por exemplo, então quando eu pego aqui a aula fundamental, eu dei uma aula e dentro dessa aula eu trabalhei José Pacheco, Buber, feedback, aprendizagem de Gagné, Vygotsky, pedagogias progressistas, metodologias ativas, método WMK, Piaget, tudo mais. Só que cada um desses assuntos tem uma nova conexão. Então, por exemplo, nas metodologias ativas nós temos a teoria da autopoiese. E aqui tem Edgar Morin, avaliação. Então, uma coisa vai ligando a outra. Tá, Cláudio, mas como que tu fez isso, né? Para conectar todos os assuntos. Basicamente, quando a gente... Vamos pegar aqui o aulão fundamental. Eu fiz uma anotação, tá? Sobre uma aula que eu dei. Então eu peguei lá a aula dentro da plataforma do Método 95, coloquei ela, embuti ela dentro aqui do Obsidian. Eu posso assistir essa aula direto Bem, aqui pessoal, pelo boa sistema, noite. tá? Então tá aqui a aula. E aqui embaixo tem um resumo da aula, tudo que eu falei na aula. Perceba que eu criei tags, então eu falo nessa aula sobre feedback, sobre Gagné, sobre José Pacheco, metodologias ativas, enfim, eu vou criando tags. E é justamente essa criação de tags que elas vão sendo armazenadas lá na nossa teia de conceitos-chave, na nossa malha, tá? Quando eu clico aqui em Buber, por exemplo, ele vai me gerar aqui todo o resumo sobre a teoria do Buber, e por sua vez ela conecta com Vygotsky e Carl Rogers, do Rogerismo. Então, a gente vai interligando os assuntos. Tá? Aqui no Vygotsky, por exemplo, eu trouxe uma tabela, resumo, então tem várias formas de tu apresentar os dados. Né? A tabela, resumo. O que é legal? Por exemplo, se eu quero... aqui eu posso ver todos as tags, né? Os assuntos. Então, para cada um deles eu desenvolvi. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, mapas mentais, por exemplo, nos sistemas de educação do Bronfenbrenner. Eu tenho aqui imagens também para facilitar o estudo. No tecnicismo, aqui eu tenho um breve resumo. Na teoria da autopoiese também, aqui um pouquinho mais longa, com frases relacionadas. No José Pacheco, nos itens fundamentais, que foi uma outra aula que eu cadastrei. Então também eu vou criando as tags, uma coisa vai ligando a outra. Então a gente tem isso, fora as teias. O que é legal, né? Não é simplesmente um gerenciamento. Eu posso vir aqui, por exemplo, e gravar um áudio. Eu clico aqui, ó. Estou gravando um áudio para falar sobre itens fundamentais sobre educação 5.0, que é a educação do futuro. A gente tem que lembrar de vários pensadores da educação. Enfim, o Christensen é um dos principais, o Asman, enfim, tá? Então a gente cria aqui uma explicação e desliga. O que vai acontecer? Tá aqui o áudio. Tá aqui o áudio. Então eu posso fazer no meu gerenciamento de notas, cadastrar áudios para mim escutar também, tá? Isso é muito legal, porque daí depois eu venho aqui
Então eu clico aqui, ó. Estou gravando um áudio para falar sobre itens fundamentais sobre educação. Assim, e eu posso ouvir as minhas próprias anotações que eu tenho, tá? Então esse aqui é só... Posso aumentar a velocidade, aumentar o texto. Depois eu venho aqui, nesse caso eu vou apagar. E eu vou criando essas notas. E essas notas, por suas vezes, também vão aparecendo lá dentro do meu esquema aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui tem uma anotação que eu comecei a fazer e ela aparece solta porque ela não tem ligação com nada. Aqui o conceito de Comênios e das mulheres também está aqui solto porque não tem ligação com nada até então, porque eu não fiz essas conexões, né? Então a gente vai vendo alguns itens, tá? Ok. Então daqui a pouco eu vou pegar sistemas de educação com Bronfenbrenner, vou associar com outros conceitos e assim a gente vai trazendo. Perceba que aqui dentro do Libânio eu criei um áudio. Então ele traz também os áudios que eu crio como tags automático, né? Então eu criei esse áudio, depois eu apaguei, ele gera também para mim essa conexão. Porque o que eu posso fazer? Eu posso pegar um áudio e falar sobre um monte de coisa e daí depois pegar várias tags e conectar com esse áudio. Porque o áudio ele fica flutuando aqui dentro. Eu posso botar uma imagem flutuando e ver quais são os conceitos que se conectam com essa imagem também. Então isso é bem interessante, mas não acabo por aí, né? Eu posso, por exemplo, vir aqui e abrir uma nova aba e abrir a plataforma do MED 95 direto dentro do sistema. Tá? Então aqui tem as aulas, tudo certinho. Então o que eu vou fazendo? Posso vir aqui no Clube do Professor, por exemplo, e eu vou assistir uma aula, né, minha ou de algum professor, propriamente dentro da plataforma, né? Então eu vou assistindo a aula aqui, daí eu venho aqui e abro, por exemplo, uma nova anotação. Gente, como eu havia e eu vou comentado com escrevendo vocês, tudo que eu quando se falei na estuda a aula. história da educação, a gente precisa analisar por A duas gente pode esferas, empilhar tá? essas abas para São dois ficar vieses importantes para a prova de um vocês. pouquinho mais visual. O quanto o social Então a e o aula está político tocando aqui impactou enquanto eu na estou transformação tratando aqui os meus pedagógica, na maneira conceitos. que os professores... O que é legal também? Eu posso fechar e eu posso abrir o ChatGPT aqui dentro. Ó. Então eu conectei o ChatGPT aqui dentro da plataforma. E esse ChatGPT, ele é legal porque eu posso dividir ele, por exemplo, assim, eu vou abrir dois ChatGPT, um aqui e um aqui. Esse ChatGPT eu divido ele para baixo. E esse outro ChatGPT, por exemplo, eu divido ele para baixo. Então eu estou com 4 ChatGPT aqui aberto. E aqui é legal que eu posso, ao mesmo tempo, conversar com 4 inteligência artificial. Tá? Eu posso, ao mesmo tempo, conectar com 4 inteligências artificiais, ou 3 aqui, para ficar um pouquinho mais visual. Então eu posso vir aqui e perguntar, faça uma tabela resumo sobre a teoria de inteligências múltiplas de Howard Gardner, por exemplo, tá? Que não importa o jeito que eu vou escrever. Depois eu venho aqui e peço assim, faça um resumo sobre o principal livro de Gardner, né? E aqui ao mesmo tempo eu venho aqui e pergunto quais são as novidades sobre a educação brasileira. Considere somente 2025. Eu posso vir aqui investigar, por exemplo, e ele vai trazer para mim o máximo de detalhes possíveis aqui, tá? Numa nova funcionalidade do ChatGPT que é da investigação, tá? Então, posso fazer todas essas pesquisas. Olha, ele já trouxe aqui todas as informações. Quanto eu posso mandar áudio aqui, perguntando alguma coisa também.
que isso é interessante? Porque daí depois eu venho aqui e a partir de todas essas informações que estão gerando aqui, eu crio novas notas e essas devidas notas eu conecto com os conceitos que eu já havia feito anotações, de tudo coisa que eu já dei aula, né? Que ele está gerando para mim as 8 múltiplas inteligências do Howard Gardner. Aqui ele trouxe para mim os livros, né? E aqui esse da investigação, posso colocar aqui investigar, ó. Quais são as novidades da educação brasileira 2025? De forma máxima de detalhes. Notícias sobre educação. Investigar. Eu abri aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui ele vai direto nos sites. Ó, então ele trouxe no Wikipedia. O que está trazendo aqui? 28 de fevereiro de 2025, ensino médio no Brasil. Aqui também, ó. Governo Lula 2023 até o momento presente. Restrição de uso de celulares, valorização dos professores. O piso salarial dos professores foi reajustado em 6,27%. Isso é uma notícia do dia 14 de março agora. Tá? Ó. Então ele traz um monte de notícia. Isso que é muito importante para fazer levantamento, até para fazer postagem em rede social e se atualizar o que está acontecendo para levar para os alunos dentro de sala de aula. E eu posso copiar tudo isso aqui e criar uma nota. Vem aqui e cria uma nota. Notícias e educação, primeiro trimestre 2025. Colo aqui. Ele já tem as tags direto, mas eu posso criar novas tags. Então, por exemplo, tecnologia, né? Se eu tenho lá dentro do meu mapa alguma coisa sobre tecnologia, eu posso conectar aqui dentro. Inteligência artificial, enfim. A princípio não tem nada aqui que eu possa conectar. Mas se tiver alguma notícia que tem relação com alguma dessas teorias, eu já conecto. Por exemplo, se aqui tem algo sobre Vygotsky, está sendo implementado no Brasil, em grande maioria das escolas, o socioconstrutivismo. Eu pego essas tags e conecto com Vygotsky, conecto com Piaget, conecto com socioconstrutivismo aqui no lado, e daí quando eu vou gerar lá dentro do meu mapa, as coisas estão interconectadas, fica mais fácil de identificar. Eu tenho aqui também no procurar, eu posso procurar palavras. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre, alguém me pergunta alguma coisa sobre tarefa escolar. Eu venho aqui, ó, tarefa escolar. Então eu sei que no Bandura eu tenho trechos que ele trata sobre isso, tá? Do reforço vicariante. E eu sei que no Libânio ele trata sobre o conceito de tarefa escolar e qual que é a importância lá no livro Didática de 1994 dele. E aqui nas notícias da educação também provavelmente aparece a tarefa escolar. Ó, se eu venho aqui dar um Ctrl F direto dentro da barra, eu posso colocar aqui a tarefa escolar, talvez. Ele buscou a palavra só tarefa aqui. Então ele busca por trechos ou palavra completa. Tá? Ó, porque aqui aparece ó, tarefas administrativas. Então ele faz uns tags automáticos também para buscar por palavra. Não tem diretamente tarefa escolar, mas ele buscou só um pedacinho, que é o só tarefa. Enfim, é uma maneira de organizar todos os dados. Outra coisa que eu fiz para mostrar para vocês aqui é uma automatização de envio de mensagens para mim. Então, por exemplo, eu vim aqui no meu segundo número e eu cadastrei aqui várias mensagens para mim para serem enviadas automáticas. Então, todo dia 1h30, às 12h15, às 12h30 e às 4h28 eu vou receber mensagens no meu celular. Vai aparecer notificação aqui na minha tela, no meu WhatsApp, com alguma coisa relacionada a conhecimento. Por exemplo, vamos pegar essa número 2 aqui. Ó.
Então eu fiz um resumo aqui de alguns conceitos que eu preciso aprender, conceitos novos, e todo dia eu vou receber no meu celular a notificação falando sobre esses conceitos novos. Eu criei ali 4 mensagens, cada mensagem tem um bloco de assuntos. Então, para que, eu tô na correria do dia a dia, não consigo abrir o celular, não consigo abrir o computador para estudar. E eu vou receber automático no meu celular uma notificação sobre aquilo que eu preciso lembrar. Todo dia. Então, às vezes eu estou dormindo, às vezes estou viajando, às vezes estou com a Sueli, às vezes estou numa consulta pediatra da Clara, eu recebo a notificação no celular com esses conceitos para automatizar e potencializar aí o aprendizado. Então, isso aí que eu queria mostrar para vocês.